Nessa unidade, nós falaremos sobre a tensão entre culturas locais e culturas globais. E também falaremos sobre a identidade nacional em relação à identidade global. Quando a Europa resolveu descobrir todas as partes do mundo lá pelo ano 1500 e seus navegadores se dispuseram a conhecer lugares muito distantes, levou para a Europa uma grande curiosidade em saber quem eram esses outros povos. E é assim que uma pré-antropologia nasce, com essa curiosidade que nós tínhamos em relação a essas populações chamadas de exóticas. Mesmo para a antropologia, ela teve em seu início um papel bem ambíguo em relação à colonização. Era fácil. Ela ia e descrevia aqueles povos, aquelas culturas que estavam bem distantes, e a colônia, a matriz, sabia exatamente aonde estava o calcanhar de Aquiles daquela cultura, e ali atirava sua flecha, ou seja, fazia-nos um etnocídio cultural ao longo de todo o mundo. E ao longo do século nós vimos a institucionalização da Europa em todas as partes do mundo. Ora, nós vemos em todos os lugares escolas, universidades, meios de transportes, casas muito parecidas com o nosso modo de viver. Isso meio que se tornou global. No entanto, as características locais também permanecem, se não intactas, pelo menos transformadas por aquilo que nós já falamos da dinâmica das culturas. Lévi-Strauss disse uma vez: o que as sociedades menos ocidentalizadas reclamam nas convenções internacionais não é que estejam ocidentalizando eles depressa demais, mas por não dar meios a essas sociedades de o fazerem com a velocidade e alcance que eles gostariam. Também, quando o termo globalização, há poucos anos, há poucas décadas, tomou conta do nosso cenário sociológico, muito se falou que as culturas locais iriam se perder para sempre com a uniformização das culturas, o que não é verdade. Ao contrário, a internet, por exemplo, propiciou, como um instrumento global, a internet, ela propiciou que todas as diversidades culturais se manifestassem ao longo do mundo. Hoje, então, nós conhecemos o que um aborígene faz e quase que ao vivo e a cores, online, né? Então, as culturas locais foram favorecidas pelo processo de globalização. E isso nós temos que levar em conta nas nossas aulas e posturas diante dos alunos. Ainda falando sobre as tensões entre identidade global e identidade local, seria muito interessante que agora nós analisássemos a questão da identidade brasileira sobre esse mesmo aspecto. Um bom exemplo para a gente entender isso seria o futebol. Ora, nós não falamos de um futebol nacional, nós também não falamos de um futebol que é gaúcho, de uma escola de gaúcha, mas como o esporte não é inglês, não nasceu inglês, então que história é essa de futebol nacional? Sim, é possível. Nós temos a nossa capacidade mimética de criar uma nova natureza, aspas, uma nova cultura sobre aquela cultura que nos é imposta. E, inclusive, influenciar sobre essa cultura original. Esse é o caso do futebol. Muitas pessoas me perguntam sobre os índios que jogam bola, se eles são índios mesmos. Ora, da mesma maneira em que eles se apropriaram do futebol e fizeram dele um futebol indígena, nós também fizemos do nosso futebol um futebol nacional, um futebol gaúcho, um futebol baiano, um futebol do Amazonas, que é bem diferente, dentro de uma mesma nação, diversos tipos de futebol. Um outro exemplo seria o movimento antropofágico da Semana de Arte Moderna de 22 e também o movimento tropicalista dos anos 60. Eles se apropriaram de uma cultura estrangeira massificada e a transformaram, a deglutiram e sintetizaram em uma informação genuinamente nacional.
O mesmo acontece em relação às influências que a Europa recebeu das nossas culturas locais. Ora, o que era a Europa antes de conhecer a América, sem comer batatas, sem conhecer o fumo e outros produtos que são genuinamente americanos, o milho, a abóbora, né? Todos eles influenciaram também a alimentação na matriz. Um último exemplo disso seria o banho. Ora, nós não vemos a Europa ou a matriz ou outros lugares do mundo tomarem banho com a quantidade que nós tomamos no Brasil e em outras partes do mundo, ou mesmo na América do Norte. Isso é a clara influência indígena e negra sobre as culturas ocidentais. Ou seja, não há um caminho de uma mão única, de um dominante sobre um dominado. Há sempre uma relação de forças opostas e que se interpenetram, interinfluenciam e se interculturalizam entre diversas nações, diversos grupos, diversas populações ou mesmo em diversas tribos urbanas.